1 Reis, capítulo 18, no verso 41 até o 46. 1 Reis, capítulo 18, o verso 41 até o 46. Eu vou ler aqui, que a minha Bíblia é a versão um pouco diferente. Eu vou ler aqui e acompanhar com vocês aqui, tá? Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os seus joelhos e orou. Depois disse a seu servo: vá, olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária para Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Palavra maravilhosa, né, irmãos? Essa palavra de Elias, do livro de 1 Reis, né, onde o profeta Elias disse, né, fez foi incumbido, na verdade, de dizer ao rei Acabe, né, que choveria. Tem tudo a dizer, né, irmãos, com o que está acontecendo, né? Alguns, quem já conhece sabe, né, da história, né, do que acontecia naquela época, né? E sabe que é uma época não tão boa assim, talvez assim como nós estamos vivendo hoje, né? É uma história, uma passagem que aconteceu há mais de 2.000, 3.000 anos atrás, e que hoje a gente está vivendo, né, irmãos? Então, diante dessa passagem, nosso tema hoje do culto é transformando dias de crise em dias de milagre. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, eu não sei em qual estação da vida você está vivendo hoje. Se é dias de crise ou se é dias de milagres. Como você descreveria a sua vida? Tudo que está acontecendo hoje, como você descreveria a sua vida hoje? Você está vivendo dias de vitória ou dias de derrota? Dias de paz ou dias de guerra? Dias de alegria ou dias de tristeza? Dias de comemoração ou de lamentação? A gente tem visto que tudo isso que eu acabei de falar, a gente está presenciando, um momento que a gente vive. Muitas pessoas estão vivendo o que eu acabei de falar aqui. São dias de crise ou dias de milagre, irmãos? Você está vivendo dias de crise ou dias de milagre? Se você está passando por uma crise em qualquer área de sua vida, você é um forte candidato a experimentar um milagre na sua vida. Porque os milagres, eles acontecem quando a situação não está boa, né? O milagre, ele é gerado quando a situação está ruim. Porque quando a situação está boa, né, irmãos? A gente não se preocupa, está tudo bem. Mas quando a situação não está legal, não está boa, é ali que o milagre é gerado, né? O problema dos dias de crise é que quando passamos por ele, ficamos paralisados. Os dias de crise vêm
e mata seus sonhos, seus projetos, seus ministérios, e você só pensa em parar. Uma coisa é fato, né? Milagres nascem no meio de um cenário de crise, como eu acabei de dizer. Um cenário de crise, um cenário onde a gente não tem expectativa de nada, onde tudo que a gente vê não é bom, tudo que a gente vê é coisas ruins, né? É nesse cenário que o milagre é gerado, né, meus irmãos, nas nossas vidas. Então, se o momento que você está vivendo é de crise, creia nisso. Chegou o tempo oportuno para experimentar um milagre extraordinário. Amém? Eu tenho aqui, irmãos, uma chave para você. Se eu fosse você, anotava, como o pastor sempre gosta de dizer, né? É sempre bom a gente ter um caderninho, uma caneta, para a gente estar sempre anotando, ou mesmo no telefone aí, né? Uma chave muito importante para vocês. Independente do cenário que esteja passando, Deus deseja que nós participemos ativamente do processo do milagre. Deus, Ele pode fazer coisas nas nossas vidas sem precisar da gente, né? Ele é poderoso para fazer, né? Mesmo sem a gente mover uma palha, mas Ele deseja que a gente participe do milagre, né? Que a gente seja peça importante no processo do milagre, né? Então, se a gente não se mover, se a gente não querer o milagre, muitas vezes o milagre não acontece. O milagre pode estar na porta da casa, batendo na porta para entrar, mas com a gente não desejar o milagre, não querer o milagre, muitas vezes o milagre passa e vai para a casa do vizinho, não vai para a nossa, né, irmãos? Então aprenda, sua atitude de fé serão determinantes em seu milagre. E isso que vemos por toda a Bíblia. Deus transforma a água em vinho, mas deseja ver servos disponíveis para encher com água os tanques primeiro. Ele abre o mar, mas deseja homens que decidam pisar na água antes. Ele alimenta a multidão, mas deseja ver jovens entregando o seu pão e seu peixe. Ele fecha a boca dos leões, mas espera homens que entrem na cova dos leões. Ele multiplica o azeite, mas deseja que você busque as vasilhas. Ele ressuscita o morto, mas espera que homens de fé removam as pedras. Ele quebra as correntes, mas espera que você levante um louvor primeiro. Ele traz o peixe, mas deseja que você lance sua rede ao mar. E ele faz chover em tempos de seca, mas deseja que você primeiro tenha atitudes de fé e obediência. Amém? Diante dessas realidades, aprenda que Deus quer que você não espere o milagre, mas também deseje e busque o milagre. Ore, suplique, interaja, participe, né? Contribua e seja canal de milagre dele, né? Em outras palavras, Deus, Ele quer que a gente mereça o milagre, né? Ele sabe quando a gente é merecedor, e Ele não deixa nenhum de nós, né? Aqueles que buscam, aqueles que estão aqui, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, igual foi falado desde a abertura, né? Você saiu, Deus te deu saúde, Deus te deu coragem para você estar aqui hoje, né? No culto de quinta-feira, culto fé. Isso prova, irmãos, que vocês são pessoas, são homens, mulheres de fé, né? Vocês estão aqui para poder receber essa palavra, e eu tenho que Deus vai falar profundamente no coração de vocês, amém, irmão? Assim fez Elias. Os dias do profeta Elias não eram nada bons, né? Pela época em que os profetas que existiam na terra, né, em Israel particularmente falando, foram praticamente dizimados, né? Não sobrou ninguém, a não ser Elias, né? Elias, mesmo diante de todas as dificuldades, todas as adversidades que Elias viveu, teve que fugir, né? Teve que se esconder,
Mas mesmo assim, Elias foi um homem de fé, um homem de coragem, um homem que acreditou naquilo que Deus já tinha prometido para ele, né? E ele acreditando na palavra, na promessa de Deus, ele não recuou, né? Seguiu em frente, cumpriu com aquilo que Deus tinha falado para ele, né? Era naquela época, nos dias do profeta Elias, não eram nada bons. Era um tempo de líderes ímpios e maldosos. Era um tempo de afastamento do caminho de Deus. Era um tempo de depravação moral e caos social. Era um tempo de terrível escassez. Eu não sei vocês, mas quando eu li isso aqui, eu me identifiquei com aquilo que a gente está vivendo hoje, né? E é bem a verdade, né? O meio, né? Os líderes mundiais, líderes que não são líderes debaixo da palavra de Deus, né? Líderes que buscam interesse próprio, que buscam só benefício próprio, né? Vivemos também momentos de caos, né? Essa doença que veio para nos provar, né? Provar a nossa fé, provar a nossa dependência de Deus, né? Então, assim, nós não estamos vivendo uma época muito diferente da época que Elias viveu. E nós, como escolhidos de Deus, né? Porque se você está aqui, Deus escolheu que vocês estivessem aqui, né? E vocês estão acreditando. E eu louvo a Deus por isso, porque isso prova que nós estamos no caminho certo, né, irmãos? Nós estamos seguindo para o alvo, né, que é Jesus Cristo. Amém? Ninguém realizava nada, ninguém progredia na vida. Era um tempo muito difícil para se viver. Não havia felicidade nem perspectiva de melhora. Fazia 3 anos e meio que não chovia na terra e a realidade era dura. Dias de milagres era o que o povo esperava. Porém, ali estava um profeta disposto a ter atitudes geradoras de milagres. Amém? Graças a Deus tinha um Elias naquela época, né, irmãos? Que teve essa atitude que eu falei agora há pouco, que ele, mesmo sabendo que ele podia ser morto, mesmo sabendo que ele podia ser preso, que ele podia ser, de certa forma, podia ser morto, né? Ele não recuou e ele cumpriu com o propósito. Ele foi esse canal de bênção na vida daquele povo, né? Que se Elias tivesse recuado, aquele povo não recebia aquela bênção, né? 3 anos e meio que não chovia. Nós aqui vivemos numa região, graças a Deus, uma região boa de chuva. Quando fica aqui 5, 6 meses sem chuva, a gente, né, já entra quase que em desespero. Uma região de muita agricultura, né? Então, já pensou ficar 1 ano sem chuva, quanto mais 3 anos e meio, né? Seria o caos, né? Seria muito difícil, né? Seria uma época muito difícil. Então, aquele tempo estava acontecendo, aquele povo estava vivendo essa época, né? E graças a Deus Elias não recuou. Elias partiu para cima, Elias foi falar com Acabe, e Elias orou, e Elias clamou a Deus pela chuva, e a chuva veio, né, irmãos? Glória a Deus pela vida de Elias, amém? O que Elias fez é o que nós também precisamos fazer para transformar dias de crise em dias de milagre. Amém? Vamos aprender com Elias 3 princípios para transformar dias de crise em dias de milagre. Primeiro princípio para transformar dias de crise em dias de milagres: creia nas promessas de Deus. No verso 41 de 1 Reis, capítulo 18. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Elias teve uma fé tremenda aqui, né? 3 anos e meio que não chovia, e logo quando há um ruído de abundante chuva, não tinha uma nuvem sequer no céu, o céu azul, né? E Elias percebeu que aquela era a hora, né? E disse para Acabe, né, subir, né? Que ele também logo ia também subir para o monte, né? Então, eu fico imaginando o tamanho da fé, né, de Elias. Nós também precisamos ter essa fé, irmãos. Mesmo as coisas não acontecendo, mesmo a situação estando como está,
Nós precisamos acreditar na promessa. Eu creio que cada um que está aqui já recebeu uma promessa de Deus, né? E essa promessa, irmãos, só vai acontecer se você acreditar, né? Se eu acreditar. Então as promessas elas não vão acontecer se a gente ficar esperando acontecer, né? Porque igual já foi dito aqui, Deus ele quer que a gente participe, né, do milagre, né? Ele quer que a gente participe da promessa, Ele quer que a gente seja a promessa, né, irmãos? Amém? Já fazia 3 anos e meio que não chovia, era arriscado falar de chuva naquele tempo, o mais sensato era ficar calado, mas Elias não se calou, né? Elias falou, Elias deu a cara para bater, vamos dizer assim, né? Outro qualquer podia dizer que Elias podia errar em falar que ia chover, mas Elias acreditava na promessa. Ele acreditava que o Deus que ele servia, o Deus que ele adorava, o Deus que mandou ele ir ali, não ia deixar ele sair envergonhado. Amém? Porém, o profeta Elias não se calou, porque ele acreditava naquilo que Deus havia dito para ele. Deus já havia dito que choveria. Em 1 Reis, o capítulo 18, verso 1, diz assim: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Amém, irmãos. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus já havia feito essa promessa. A terra estava desértica, mais de 3 anos sem chuva. A miséria reinava em Israel, mas Elias crê, e isso faz a diferença, né? Igual eu acabei de dizer, enquanto nós mesmos não crermos na promessa que Deus tem para a gente, ninguém vai crer, irmãos. Eu posso até crer por você, mas isso não é o suficiente, né? A gente tem que crer. Aí quando a gente quer que algo aconteça, a gente tem que crer, né? Sexta-feira mesmo aqui na vigília, a irmã Patrícia contou aqui um testemunho da tia dela, né, que também creu na promessa, né? Por ela servir ao Deus Todo-Poderoso, ela cria que o esposo dela ia se livrar do vício do álcool. E foram nada mais, nada menos, irmão, que 20 anos, né, irmã? 20 anos crendo na palavra, crendo na promessa, até que chegou o grande dia, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor, ele serve a Deus também, junto com a sua esposa, amém? Você pode aplaudir o Senhor por esse testemunho, irmão? Glória a Deus. Quem sabe a vida esteja desértica também. Nada muda, nada acontece, nenhum fato novo, nenhuma realização, nada de extraordinário, nenhum sonho concretizado. Porém, mesmo em meio à crise, tome posse hoje da promessa de Deus para a sua vida. Já se ouve, irmãos, o ruído da abundante chuva. Creia nessa promessa, creia nessa palavra, creia na providência milagrosa de Deus, mesmo enfrentando dias de crise, irmãos, creia. Hoje, igual eu já falei, hoje é o dia do culto fé, hoje é quinta-feira, dia do culto fé. Se você teve essa coragem, se você teve a atitude de sair da sua casa para estar aqui louvando e glorificando, já é, irmão, já é o sinal de que Deus logo, logo irá fazer grandes milagres na vida de cada um de vocês, amém, irmãos? Glória a Deus por isso, amém. A fé vem pelo ouvir. Comece então a ouvir o ruído da chuva abundante sobre a sua vida. Seja como o profeta Elias, que não precisava de evidências físicas para crer que o milagre podia acontecer. Bastava somente crer na promessa de Deus, amém? Talvez o que você esteja faltando em sua vida para que seus dias de crise sejam transformados em dias de milagre é um posicionamento de fé. Então tome posse dessa verdade que vou dizer. E essa, se eu fosse vocês, também anotava. Se a promessa foi Deus quem fez, a realização é apenas uma questão de tempo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Segundo princípio para transformar dias de crise em dias de milagres, tenha atitudes diferentes. Verso 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra,
e depois e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Amém, irmãos? Enquanto Acabe subiu para, digamos assim, para se regozijar, para curtir, para festar, né? Elias não, Elias subiu ao monte para orar. Mesmo Elias já acreditando que Deus já ia fazer aquilo, porque já era uma promessa, mesmo assim, ele subiu e orou. Mesmo sabendo que Deus já ia realizar, subiu e orou. De certa forma, Elias já subiu para orar, para agradecer, porque ele já sabia que logo, logo já ia acontecer o milagre. Amém? Então tenha atitudes diferentes, né? Não fique parado, não fique apático, não fique esperando, né, o tempo passar, né? Tome cuidado com as distrações, né? De repente aqui Acabe também estava se distraindo com alguma coisa, mas Elias não se distraiu. Elias já tinha um foco, Elias tinha um alvo, né? E ele sabia que aquilo ia acontecer, mas mesmo assim Elias orou, porque ele sabia que ia acontecer. Amém? Deus pode operar milagrosamente, mas você precisa fazer a sua parte. Deus pode fazer um milagre no seu casamento, Deus pode fazer um milagre na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua família, nos seus negócios, mas você precisa ter atitudes diferenciadas, né? Às vezes você está com algum problema, né? Não sei, mas todo mundo tem, né, um problema, ou é um problema na família, ou um problema financeiro que não consegue resolver, né? Mas Deus pode resolver, irmãos. Basta a gente crer e acreditar, né, e orar, e não cansar de orar, e orar de novo, né? Mesmo que passe os anos, passe o tempo, tudo tem um tempo, né? Deus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas, mas Ele quer que a gente não desista dos sonhos da gente, viu? Amém, irmãos? Nesse texto observamos que há uma diferença entre a atitude de Acabe e a atitude de Elias. Acabe vai para um banquete, para sentar, comer e beber como se nada tivesse acontecendo, mas estava, né? E algo muito sério estava acontecendo. Se Elias não fosse o canal de bênção para aquele povo, não sei, poderia até aquele povo acabar morrendo de fome, de sede, né? Porque ali não produzia nada, uma terra seca, né? Elias sobe ao cume do Monte Carmelo para orar. Como eu já disse, Elias, ele mesmo sabendo do milagre, mesmo assim ele orava, né? Orava e orava, não cansava de orar. Amém? Você quer experimentar dias de milagres? Corra para a presença de Deus. Tenha uma vida intensa de oração. Aqui está o grande segredo de Elias. Acabe foi para o entretenimento, Elias foi para o altar de Deus. Eu quero aqui, irmãos, desafiar você a subir no Monte Carmelo, estar a sós com Deus, orar fervorosamente, colocar as suas crises diante de Deus, contar suas preocupações para Deus e experimentar um grande milagre de Deus em sua vida. Às vezes a gente na correria, ativismo, a gente não tem um tempo a sós, né, um tempo de qualidade, né, com Deus. A gente acorda logo, já sai orando de qualquer jeito. Às vezes a gente não coloca aquilo que realmente a gente precisa colocar na oração, né? Pela correria do dia a dia, a gente acaba orando de qualquer jeito, né? Irmãos, não vai acontecer o milagre se a gente continuar fazendo dessa forma, né? Deus, Ele é um Deus que ouve, né? E é um Deus que fala também, mas Ele prefere ouvir primeiro, né? Então, coloque nas suas orações todos os seus anseios, tudo aquilo que está afligindo o seu coração, tudo aquilo que tira o seu sono, né? Tudo aquilo que não deixa você caminhar tranquilamente. Amém, irmãos? Então é a hora que a gente tem para falar com Deus, é essa. Não negocie, o pastor sempre fala, não negocie o seu tempo de qualidade com Deus, né? A gente tem visto tanta coisa acontecendo, e para a honra e glória do Senhor, Ele tem livrado os seus.
tem livrado os seus, né? Nossa casa, aqui a IBN, nossa casa, graças a Deus, né? A gente tem passado por alguns momentos de desafio, mas Deus Ele tem livrado, né? E eu creio que é por causa da oração, irmãos, por causa do clamor, por causa da dedicação, principalmente, né? Não do ministério de intercessão, principalmente, mas os outros irmãos também, eu creio que nas suas orações também coloca a vida de cada um, né, irmãos? Amém? Uma frase para vocês também anotar: nunca espere ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Faça algo diferente e os resultados também vão ser diferentes. Vença a passividade, vença a apatia, né? Vença a preguiça, vença o sono, vença tudo isso, irmãos, e ative, né, o seu milagre. Ative o seu milagre, abre as portas para o milagre, né? Deus Ele está sedento, querendo derramar bênção sobre a vida do seu povo, e é o seu povo que não quer as bênçãos de Deus, né? E nós temos que ser um povo assim como Elias foi, um povo que busca, um povo que quer receber o milagre, um povo que deseja, que anseia pelo seu milagre. O milagre ele acontece, irmãos. O milagre ele acontece. Muitas vezes a gente imagina que o milagre não está acontecendo, porque a gente é acostumado a ver os milagres que aconteciam na Bíblia, milagres grandiosos, né? Muitas vezes o seu milagre é um milagre pequenininho, um milagre que muitas vezes com os olhos carnais a gente não consegue ver, né? Somente em oração, somente quando a gente está realmente em espírito, a gente consegue enxergar o milagre de Deus. Amém, irmãos? Então, a gente tem que orar, a gente tem que se dedicar, né, a querer o milagre. Amém? Não se acomode em terra seca. Seja uma pessoa de atitude diferenciada. Não fique parado, prolongando ainda mais os tempos de crise em sua vida. Creia nisso. Deus tem um milagre extraordinário para você. Amém? Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, para você conquistar um milagre, você precisa vencer a apatia, a falta de interesse e mover-se em direção a Ele. Siga para o alvo, irmãos, prossiga para o alvo. Terceiro princípio, e também já para encerrar, o terceiro princípio para transformar dias de crise em dias de milagres: seja perseverante. É o verso 43 e 44 de 1 Reis, capítulo 18. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Aleluia, irmão. Ali o milagre já estava acontecendo, né, irmãos? Ali o milagre, mesmo que pequenininho, né, já estava acontecendo. E Elias já tinha visto isso, porque o Elias estava vivendo uma vida com Deus, uma vida de oração. Elias estava vivendo ali em espírito. Então, aquela pequena nuvem, igual eu acabei de dizer, que para muitos não era nada, para Elias já era o grande milagre acontecendo. Amém? A perseverança abre a porta do milagre. Se o cenário ao seu redor for somente de crise, não desista. Naquele dia não havia nenhum indício de chuva, mas Elias continua buscando e clamando a Deus. Ele continuou orando até que na 7ª vez algo aconteceu. Amém, irmãos? Então, igual eu já falei, muitas vezes a gente, de tanto orar, de tanto pedir, de tanto clamar, e as coisas não acontecem, e a gente ora, as coisas não acontecem, a gente ora, as coisas não acontecem, a gente acaba desistindo. Muitas vezes o milagre está a 1 passo, 1 metro, né, de distância da gente, e a gente acaba por perder esse milagre, por desistir e recuar. Mas Deus, Ele sabe a hora de todas as coisas, né?
Tem um ditado aí fora que diz que Deus tarda, mas não falha, né? Eu acredito que Deus não tarda. Deus, ele tem seu momento certo. Tudo acontece na hora que tem para acontecer. Nada acontece antes e nem depois. É tudo na hora. Muitas vezes a gente acha, eu já estou velho para fazer tal coisa, eu já estou velho para isso, eu já estou velho para aquilo. Não, irmãos. É tudo na hora. Tudo tem seu tempo. Né? Nada acontece fora de hora para Deus. É tudo no momento certo. Às vezes parece que Deus está demorando na realização da promessa, mas é porque Ele quer que aprendamos a viver na dependência dEle. Somente Deus pode inaugurar dias de milagre, por isso seja perseverante. O caminho dos dias de milagres inclui espera paciente, busca constante e obediência completa. Amém, irmãos? O segredo para uma vida de milagres é ouvir e obedecer. Elias ouviu a voz de Deus e obedeceu completamente. Eu quero que os irmãos, ou a minha oração é que os irmãos se vejam aqui como Elias. O momento de Elias também era assim como o nosso está hoje, né? Difícil. Mas Elias não desistiu. Elias perseverou. Primeiramente, Elias obedeceu, né? Ele ouviu, obedeceu e seguiu, né? Viveu todo tipo de perseguição, todo tipo de medo, né? Todo tipo de barreira, todo tipo de problema, mas mesmo assim ele não desistiu, prosseguiu para o alvo e o grande milagre aconteceu. Amém, irmãos? Eu quero terminar com uma frase, irmãos. E vocês também, eu quero que vocês anotem. Confiar em Deus é bem mais do que saber que Ele existe. É descobrir que Ele se importa. Amém, irmãos?